tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Depende do lugar que você está e a hora em que você está vendo esta live, que hoje traz o tema A Cruz de Cristo. Eu estou bastante rouco, por isso nem vou arriscar a cantar, mas quero aqui me esforçar e desculpe aí se eu tossir. Eu estarei aqui apenas a apresentar o tema de hoje, A Cruz de Cristo. Enquanto ouvimos aí esse belo hino 291 da harpa cristã, A Mensagem da Cruz, ou em outros hinários também o título Rude Cruz. É por uma coroa. Bom dia, costa oeste americana. Boa tarde, Brasil. Boa noite, África. Boa noite, Moçambique. Boa noite, na paz do Senhor, Pastor Araújo Charles José e família. Boa noite, na paz do Senhor, evangelista irmão José. Também o irmão Genito e família. Também o pastor Manuel em Dondo, né? Aí na província de Sofala, próximo à cidade da Beira. Os demais que eu mencionei aí na vila de Nhamatanda. Boa noite, na paz do Senhor, jovem Joana, jovem Júlia, também ao jovem Ismael, ao jovem José, e assim a todos, queridos irmãos daí de Moçambique, com os quais eu estive agora no mês passado, no mês de janeiro. Que bênção, que privilégio conhecer-vos e também participar da vossa alegria em louvar e servir a Deus. E o tema de hoje é o tema central do Evangelho, a cruz de Cristo. Eu quero fazer algumas leituras bíblicas e só um momentinho, estou preparando aqui. Muito bem, a nossa primeira leitura está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, onde diz assim a palavra de Deus. Ela não vai dizer, ela já disse e está dizendo:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morrido por nós. E como ele morreu? A Bíblia diz, a história também diz, que ele morreu numa cruz. Cruz era um instrumento de execução da pena capital usada pelo Império Romano. Eu quero aqui destacar que muitas outras, quem sabe milhares ou dezenas de milhares de pessoas morreram crucificadas antes da morte de Jesus. Também depois continuou a ser usado o método da crucificação. Outras pessoas morreram. Mas não estou me referindo àquelas cruzes, mas à cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, no seu significado, no que ela representa, não o objeto em si, mas o que aquele objeto representa, significa o coração, o centro do Evangelho, porque ali foi o altar onde o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado para a nossa redenção. A palavra redenção é o mesmo que resgate, é comprar de volta, onde a humanidade que jazia escrava à condenação eterna, a separação definitiva e eterna de Deus, pôde, enfim, ter novamente a oportunidade de ser reconciliada com Deus através de Cristo Jesus na sua morte na cruz. Por isso o tema é a cruz de Cristo, é aquela cruz. E aquela cruz e o seu poder emanam a graça libertadora, salvadora, perdoadora do Pai Celestial, através do sacrifício de Jesus. Não é um amuleto, um crucifixo que tem o poder. Tampouco deve ser venerado ou adorado. A cruz de Cristo não é um objeto no pescoço ou na parede. A cruz de Cristo é a sua mensagem em nosso coração, exteriorizado no nosso modo de viver. Compreendeu? E ali estão reveladas algumas mensagens importantes que devem fazer parte da pregação do verdadeiro evangelho, dos verdadeiros pregadores que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus. A primeira mensagem é a mensagem do amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Como diz o texto que li, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu pelos salvos, pelos crentes transformados, libertados, que já estavam servindo a Ele. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se hoje nós o amamos, e eu o amo, mas é porque Ele me amou primeiro. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e através da sua morte na cruz, pagou o preço da nossa redenção. Glória a Deus. Então vamos lá. Tenho aqui mais uma referência que quero compartilhar com vocês nesta hora, que está em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, novamente se referindo à obra de Cristo na cruz, dentro do nosso tema proposto de hoje, a cruz de Cristo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Bem-vindo, irmão Nenzinho, grande vereador aí de São Luís do Norte. Deus abençoe. Nenzinho dos teclados, agora da sanfona, né? Então, voltemos aqui para o nosso assunto. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala da obra de Cristo na cruz, onde ele
riscou a cédula, aquele libelo de acusação, a peça acusatória, como se diz lá no direito, né? Que era contra nós, que nos acusava dos nossos pecados e nos condenava a ficar eternamente afastados de Deus, sem salvação, sem céu, sem vida eterna, sem corpo de glória, sem comunhão com a corte celestial. E o que Jesus fez lá na cruz? Riscou, anulou aquele documento. Também vai dizer que ele cravou ela na cruz, onde o diabo não tem acesso, né? É claro que é uma linguagem figurada, como prega um documento ali, riscado para todo mundo ver que aquela dívida, que aquela culpa foi anulada. Bem-vinda, irmã Cimei Nunes, Sanclerlândia, Goiás, lá da Assembleia de Deus. Jesus é o caminho. Pastor presidente, o pastor Adonair Bontempo da Silva, com quem fui a Moçambique no mês passado. Grande amigo, irmão, companheiro de viagem, um referencial para mim. Muito bem. Não, repare, eu avisei que eu poderia tossir, né? Então Jesus rasgou a cédula de acusação e o fez na cruz. Então não há salvação sem cruz. Não há dons, ministérios, trabalho algum para o evangelho se primeiro não passar pela cruz. A cruz representa a nossa entrega total, a nossa rendição a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Porque ele não será Salvador de quem ele também não for Senhor. Salvador que livra do perigo, da destruição iminente. E Senhor, o dono. A palavra é Adonai no Antigo Testamento e é Kyrios no grego do Novo Testamento, que quer dizer o dono do escravo. Adonai no Antigo Testamento, o dono das pessoas, das vidas humanas. Se eu não reconheço a Jesus como o meu dono, a quem eu pertenço e a quem eu devo a minha vida, a minha salvação e a minha obediência, ele não é também o meu Salvador. E isso tudo começa com a cruz. Veja bem o que disse o próprio Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Se, condicional, alguém sujeito oculto, inominado, eu, você, qualquer pessoa, e ninguém está isento disso. Se alguém quiser, então é voluntário, é decisão espontânea e pessoal, quiser vir após mim ou ser meu discípulo, em outra tradução, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas é a minha cruz ou a cruz de Cristo? As duas coisas. A cruz de Cristo, da renúncia, da entrega, da obediência, agora passa a ser também a minha cruz. Por isso eu poderei dizer que eu já estou crucificado com Cristo. Estou na mesma cruz que Ele, da entrega, da obediência, da rendição à vontade do Pai. Porque ali foi pago o preço da minha redenção, da minha salvação. Então, diz aqui, só um momento que eu vou aqui dispensar aqui uma chamada. Poxa vida. Vamos ver. Muito bem, estou de volta. Espero que não volte a chamar, né? Porque a pessoa não sabe que estou fazendo a live nessa hora. Não tem nem como reclamar, né? Não coloquei aqui um lembrete. Muito bem, essa passagem que vou ler agora, que é 1 aos Coríntios, capítulo 3, aliás, capítulo 15, versos 3 e 4, diz assim: antes de tudo, isso quer dizer uma prioridade, antes de tudo é aquilo que é prioridade. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que era essa prioridade do apóstolo Paulo, a qual ele se referiu aos crentes de Corinto? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, então está falando de cruz, porque ele morreu na cruz, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E aí ele vai dizer lá em 1 Coríntios 2, 1 e 2: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Ainda existe uma cruz, Jesus crucificado e eu crucificado com ele. Este é o cerne, é o coração do Evangelho, que infelizmente não tem sido o Evangelho pregado por todos que dizem anunciar o Evangelho. Estão a anunciar um Evangelho sem cruz, um Evangelho que não existe a morte do eu, a negação de si mesmo, o renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer coisas que eu acho que Deus gosta, enquanto isso não contrariar o meu interesse, a minha vontade, os meus apetites carnais. Quando eu tiver que escolher entre renunciar à carne, ao mundo e à vontade do diabo para servir a Deus, eu vou fazer a minha própria vontade. Esse é um evangelho sem cruz, mas ainda existe uma cruz. Não é o objeto cruz na parede, no pescoço, no pingente da orelha ou tatuado na pele. É a cruz do evangelho, o centro de toda a mensagem de Deus. Então ele diz, olha, porque nada me propus saber ou anunciar entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e também verso 20 e o 16, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Aliás, é Gálatas 2:20, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Onde? Na cruz. Alguém poderia objetar dizendo, né, ele se entregou antes, lá no Getsemane, quando orava ele já se entregou, ele disse, todavia faça-se a tua vontade, Pai, e não a minha. Fato. Mas a concretização da obra da salvação, além da vida sem pecado de Jesus para ser um cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo, não cobrir, mas tirar, remover, se deu quando ele disse aquelas palavras lá na cruz do Calvário, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Sabe quando você vai fazer uma operação bancária, num caixa eletrônico, num aplicativo do celular, e no final diz aquela palavra, operação efetuada com sucesso. Aquilo significa que deu certo, completou-se aquela operação que agora está realmente pronta, finalizada. Foi as palavras que Jesus disse lá na cruz antes de expirar, de render o espírito. Tetelestai. Eram as palavras gregas que um artista dizia quando terminava uma obra, uma escultura, uma pintura. Aquilo agora estava acabado, pronto. A obra da nossa salvação foi finalizada na cruz, aquele sacrifício foi agradável e aceito por Deus Pai para pagar o preço da nossa redenção. Mas isso não quer dizer que então ele morreu, eu acredito nisso, estou salvo, salvo para sempre, para viver de qualquer maneira. Não, eu agora pertenço a ele, ele me comprou. Ele pagou o alto preço pela minha redenção. E se eu pertenço a ele, agora eu vivo para ele, vivo por ele e devo obedecê-lo, andar segundo a sua palavra, que está na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, os mandamentos, os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus devem nortear o meu viver, no trabalho, na vida familiar, para com os vizinhos, na igreja local, na minha comunidade, onde eu estiver, seja em momentos de trabalho ou em momentos festivos, de passeio, de lazer. Eu estou crucificado com Cristo.
Um crucificado não descia da cruz, porque ele estava pregado nela. Assim também é o verdadeiro cristão convertido, nascido de novo, rendido a Cristo, crucificado com ele, não sai da cruz. Porque quando sai da cruz, sai de Jesus e sai da salvação. E para concluir e não ser muito extenso aqui, eu quero ainda mencionar uma outra referência que está no Evangelho de Mateus, é correlata com aquela de Lucas 9, onde o mesmo Senhor Jesus, no capítulo 16 de Mateus, versículos 24 ao 26, disse assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas diz que a cada dia, e aqui diz sobre si. As duas coisas se completam. Cada dia eu devo tomar a minha cruz. É uma renúncia diária, é uma conversão diária, é uma entrega pessoal, intransferível e diária, a cada dia. Não foi um ato isolado apenas. Teve o começo, mas deve haver uma continuidade diária. E prossegue Jesus dizendo: Porque aquele que quiser salvar ou aproveitar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. E quem perder a sua vida neste mundo por amor de mim, achá-la-á. Para muitos, servir a Jesus, ser um crente fiel, é perder a vida, é um desperdício de vida. Jesus falou, está perdendo, mas está achando a verdadeira vida. Está perdendo a vida biológica, talvez, mas está ganhando a vida eterna. Zoe, no grego, a vida que nunca se finda. E no verso 26 prossegue dizendo, insistente, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Então, a cruz de Cristo é onde nós morremos para nós mesmos, é uma experiência sobrenatural. Não é um lugar para você ir colocar a mão numa cruz, num crucifixo, num objeto. É uma experiência sobrenatural de entrega, de rendição, de conversão, de renúncia de si mesmo e disposição para se tornar discípulo de Cristo, para segui-lo dia a dia, tomando também a nossa própria cruz de renúncia, de entrega, de rendição. E Jesus pergunta, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, aproveitar tudo do mundo e perder a sua alma? Tudo do mundo é o quê? Uma vida abastada de prazeres mundanos aí que dura, quem sabe, 70, 80, 90 anos. Você não conhece ninguém de 150 anos. Então isso é apenas um flash diante da eternidade. Mas a vida eterna, a vida que o Senhor tem para a nossa alma, para o nosso espírito e juntamente num corpo de glória na eternidade, nunca terá fim. Onde viveremos prazeres espirituais incríveis, inefáveis, disse Paulo, aquilo que não se consegue falar ou expressar com palavras, na eternidade com Deus. Por isso nós devemos nos fixar nas coisas celestiais, nas coisas eternas, e não apenas nas que são aqui da terra. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu, se já ressuscitastes com Cristo, pensai e buscai as coisas que são de cima, e não apenas nas que são aqui da terra. Nós precisamos nos aperceber desse detalhe da eternidade. E onde está a eternidade? É bem ali. É logo depois que fecharmos os nossos olhos pela morte, já estaremos entrando na eternidade. Mas qual destino eterno será o nosso? Uma eternidade de salvação, de gozo eterno com Deus, de vida eterna, ou uma eternidade de condenação e sofrimento eterno, de horrores inenarráveis,
para aqueles que se apartam de Deus, que rejeita o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nessa hora eu quero fazer a você uma pergunta. Você já passou pela cruz? Você já se rendeu, já se entregou totalmente, inteiramente, negando a si mesmo e afirmando Jesus agora como a sua vida em Deus? Se não fez, faça-o o mais imediatamente possível, para que você tenha acesso a essa graça na qual estamos, que não foi vã para comigo. Quando eu fui chamado por Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu respondi a essa graça. Isso já fazem 45 anos e eu estou firme nela, graças a Deus. Venha também para a cruz de Cristo, que não é um cruzeiro, um crucifixo, um objeto fincado ou dependurado, mas essa experiência de entrega total, completa, incondicional a Jesus como seu Salvador e Senhor. Que Deus te abençoe e vamos continuar proclamando a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, que é a mensagem do amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, como diz a própria palavra, né? Que o amor de Deus excede todo entendimento. Eu gostaria nessa hora de orar com você, você que está acompanhando aí em Moçambique, também no Malawi, na Etiópia, por onde passamos, você que está acompanhando aqui no Brasil, aí no estado de São Paulo, lá no estadão do Paraná, ou lá no norte do Brasil, no Pará, no Maranhão, aqui em Goiás, no Tocantins, no Distrito Federal, a nossa capital federal, aqui em Goiânia. Que Deus possa te abençoar e essa palavra venha entrar profundamente no seu coração, até a divisão da alma e do espírito, para produzir aquele fruto para o qual Deus a designou nesta hora. Também o abraço aqui em Cristo Jesus para os que acompanham em Timor-Leste, lá do outro lado do planeta. Que Deus abençoe vocês aí, irmãos, muitos dos quais ainda estão aprendendo a língua portuguesa, né? E tem usado aqui as lives para isso. Que Deus abençoe vocês, missionária Rosângela, Deus te abençoe. Então vamos orar nesta hora. Pai querido e santo, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, que estão recebendo essa palavra com mansidão em seus corações. Abençoe que ela prospere, Senhor, dando entendimento, discernimento espiritual, para que aquele que ainda não se entregou ao Senhor, ainda não passou pela cruz, possa fazê-lo agora ou o quanto antes possível. E aqueles que já o fizeram possam ficar firmes e também proclamar essa mensagem de salvação, a mensagem da cruz de Cristo, ao mundo inteiro, porque só nele há salvação. Perdoa os nossos pecados, abençoa o nosso lar e a nossa família. Eu oro, Senhor, pela nação de Moçambique, pelas autoridades constituídas na administração daquele país, e também por aqueles que estão lá fazendo a obra de Deus, anunciando o Evangelho. Prospera, liberta, clareia a luz da verdade do Evangelho nos corações. Também eu oro, Senhor, pela nação brasileira. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos leva, Senhor, para mais perto de Ti, ainda que seja a dor que nos una a Ti. Nos põe mais perto do Senhor, para uma comunhão verdadeira, para uma vida cristã autêntica. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Carlos Márcio, boas-vindas. Maia Moraes, boas-vindas. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer-lhes um pedido. Compartilhe essa live com seus contatos. Você pode fazer isso agora. Aí no Facebook, você vai aí em compartilhar e manda público para todos os seus contatos.
eles receberão uma notificação dessa transmissão e poderão acompanhá-la se quiser. Se não quiserem, não haverá problema nenhum, ninguém vai ser incomodado por isso, compreende? Mas se ouvirem, poderão ser abençoados por Deus mediante a sua palavra e você terá cooperado para esse trabalho. Que Deus abençoe. Eu quero aproveitar para convidar a todos para, no próximo domingo, às 18h30, o culto de missões na Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, na rua Ponta Grossa, no Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia. Se você está por aqui e pode comparecer, será muito bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus